Aleluia, família. Eu queria trazer aqui hoje, né, um pouco, como é dia dos pais, né, eu queria falar um pouco de pai, queria falar um pouco um pouco sobre os homens aqui, né, sobre a identidade, um pouco da paternidade, né. Eu queria começar com um testemunho meu, amém? Um testemunho de pai, né? Eu tive um pai muito presente, eu tive um pai que não mediu esforços e isso foi um grande exemplo para mim, uma grande ajuda para a gente ser o que a gente é hoje. Então, quando o pai participa da vida dos filhos ativamente, ele gera uma confiança no relacionamento com os filhos, né? Uma segurança. Então, o que meu pai passava? Meu pai não foi muito de falar, meu pai não me abraçava muito, meu pai não era um homem de abraçar e falar te amo, mas ele tinha um outro jeito de falar te amo para os filhos. Ele era um pai presente. Eu e meus irmãos, nós sempre gostamos muito de esportes, nós sempre jogamos pela escola que a gente estudava. Então a gente tinha muitos jogos, a gente tinha muitos treinos, né? Muitos jogos, e geralmente, a gente quando era pequeno, os jogos eram jogos estudantis, entre as escolas, né? Então os jogos eram durante a semana, na hora do expediente, de manhã, geralmente os jogos eram de manhã, e eu me lembro, né? Meu pai, ele saía, eu era o primeiro a chegar na escola, amém? Porque ele saía de casa às 6h10 da manhã, eu era o primeiro, abria a escola, junto com o porteiro da escola, de tão cedo que eu chegava na escola, porque ele saía de casa muito cedo para trabalhar, e a gente tinha que ir com ele, né, que ele que levava a gente para a escola. Então meu pai saía muito cedo para trabalhar, meu pai tinha muita coisa para fazer, mas todos os jogos que eu estava, todos os jogos que eu ia, não só eu estou falando de mim, mas os meus irmãos também, que também eram jogos dias diferentes, outros dias, outros horários, todos os jogos, meu pai e minha mãe estavam presentes nos jogos. Eu não sei como ele fazia até hoje, eu nunca perguntei como ele fazia no trabalho para conseguir ajustar isso, mas ele nunca faltou um jogo, nunca. E o que representa isso? Meu pai faleceu, vai fazer 1 ano e meio atrás, e eu estava com meu irmão, outro dia, e eu encontrei um rapaz, um amigo nosso, e ele veio falar conosco, um amigo que estudou junto conosco, na escola, e ele chegou para mim, fazia, 20 anos que eu não falava com ele, que eu não encontrava com ele, e ele me encontrou com meu irmão, e ele falou assim, eu soube que seu pai faleceu, falou, eu nunca esqueci do seu pai, eu nunca esqueço do seu pai. Eu disse, por quê? Porque todos os jogos de vocês, seu pai nunca faltou um, e isso me marcou para sempre. O que quer dizer com isso? Meu pai não estava lá na arquibancada, torcendo, não, meu pai estava lá, presente, e toda vez que eu tinha uma dificuldade no jogo, toda vez que eu tinha algum problema ali no jogo, toda vez que eu me sentia com medo, ou perdido, ou não sabia o que fazia no jogo, eu olhava para o lado, e eu via ele em pé ali, e aquilo me dava uma segurança, aquilo me dava, sabe, uma força, que dissesse assim, não importa o que eu estou fazendo, meu pai está ali comigo, meu pai está ali comigo, meu pai está ali comigo. Isso fazia uma diferença grande na minha vida, porque eu sabia que ele estava ali o tempo todo. Então, a presença do pai traz para a gente uma segurança e um conforto muito grande, porque a gente vai errar, mas a gente sabe que tem um pai. A gente é criança, nós vamos errar, mas temos um pai para segurar nossa mão e nos ajudar. Por que você está falando isso, pastor? Porque hoje é tão difícil isso acontecer.
Eu estou falando do meu testemunho e a grande diferença que fez hoje. Mas eu sei que muitos de nós tivemos umas feridas. Meu pai não foi um pai perfeito, também teve coisas que também aconteceu nas nossas vidas. Mas, enfim, nós vamos perdoando, nós vamos amando, porque a gente tem uma identidade. E eu sei que muitos pais hoje, nas nossas vidas, na nossa caminhada, a gente teve várias feridas de paternidade. E eu acho que o grande problema hoje que nós passamos na nossa vida, na nossa nação, no nosso Brasil, no nosso mundo, é a falta da presença do pai, da falta da paternidade. Então, tudo que o inimigo quer hoje é tirar o pai da família. Já entendeu isso? Tudo que Deus quer é uma família, e tudo que o inimigo quer é destruir a família. Antigamente, era uma luta para tirar o pai de casa. Depois foi tirar o pai da certidão de nascimento. Hoje, querem tirar o pai já tiraram, o pai da certidão de nascimento. E agora eles querem destruir a família, sabe como? Destruindo o casamento. Hoje eles querem casar homem com homem, mulher com mulher. E tirando a paternidade, tirando a presença do pai na casa da família. O pai como a segurança da casa. E eu sei que muitos de nós somos feridos por isso. Nós fomos abusados, nós somos rejeitados pelo pai. Mas eu quero dizer que quando acontece isso com a gente, nós começamos a tomar algumas atitudes. Eu coloquei algumas aqui, que a falta da presença do pai faz conosco algumas situações. Por exemplo, muitos, procuram consolos em relacionamentos. Acha que tendo relacionamentos com várias mulheres, vai trazer uma confiança maior para esse homem, maior para esse pai, maior para esse lugar. Então ele se garante achando que relacionar com muitas mulheres vai trazer para você um direito, vai usar um direito a você, uma afirmação de ser homem, E eu gosto de dizer para todos os homens, que assim, ter vários relacionamentos com mulheres, hoje, é fácil. Conquistar várias mulheres hoje, não é difícil. Mas difícil mesmo, ser homem mesmo, é conquistar sua mulher todo dia. É difícil. É difícil. Esse é o verdadeiro homem, que ama e conquista a sua mulher todos os dias. Porque conquistar a mulher aí fora é fácil, mas conquistar a nossa mulher todo dia é difícil. Sabe por que é difícil? Porque ela sabe quem você é. Ela sabe quem você é. Ela conhece você e sabe quem você é. E nós precisamos ser curados do Senhor. Amém? Então eles procuram vários relacionamentos. Eles procuram lugar na bebida, nas drogas, achando que vão ser bebê, achando nas drogas que vão ser aceitos, que vão ser, que vão ser reconhecidos. Até na própria academia, A gente fica forte por fora, cheio de músculo, porque a gente quer ter segurança de que ninguém mais vai nos fazer sofrer, É um modo de a gente colocar a força como um impeditivo de ninguém mais fazer a gente sofrer. Então nós vamos tomando algumas atitudes, porque nós somos feridos pela paternidade, nós somos feridos pelos nossos pais, que abandonou, os pais que nunca nos aceitaram, nos rejeitaram, não é verdade? E a gente vai criando, vai crescendo, com essa ferida de rejeição, essas feridas que não preenche, que não nos preenche mais, que nós ficamos com um vazio muito grande, e esse vazio a gente quer preencher com as coisas do mundo. Então nós vamos procurar nossos próprios fatores externos para nos promover ou para a gente ser aceito. E com isso a gente vai passando de geração em geração a mesma
dor, porque a gente não é curado. E hoje, eu estou falando também para as mulheres hoje, né? Porque tem muitas mulheres também com grande problema de paternidade. E a paternidade, sabe, ela influi no nosso destino. E hoje nós precisamos ser curados na paternidade, amém? Porque você que é pai, só poderá ser pai quando você ser curado. E hoje nós temos que ser curados na paternidade. Nós não deixamos mais essa situação de abandono nos hipotecar a nossa família no futuro. Amém? Então você não vai deixar mais essa situação de rejeição, de abandono, definir quem é você. Então nós precisamos hoje resolver a nossa identidade. E sabe aonde a gente pode resolver a nossa identidade? Só tem um lugar: é em Deus. É em Deus. Coloca aí, por favor, Jeremias, por favor, 29:11. Vamos ver o que fala em Jeremias 29:11. Nós vamos hoje ser aceitos pelo Senhor, amém? Nós hoje vamos ser aceitos, porque o Senhor, deixa eu dizer uma coisa, o Senhor lhe escolheu. Não importa como você veio, importa que o Senhor estava no controle da sua vida, desde a fundação, desde que você, da barriga da sua mãe, amém? Deus escolheu, Deus conhece, e Deus conhece a sua história, e Deus conhece o propósito da sua história, que Ele vai usar, para você cumprir o seu chamado e o seu propósito da sua vida, amém? Cadê mídia? Jeremias, por favor. Jeremias, deixa eu ver se eu acho aqui. Foi? Olha aqui. Porque sou eu que conheço. Eita, aquele quadradinho ali tá. Deixa eu achar aqui, Jeremias 29. Meu Deus. De mão esquerda aqui é difícil. Deixa eu ir aqui no. Melhorou? Não, aí está João, né? Jeremias 29:11. Deixa eu botar aqui para vocês. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Espera aí. O Senhor que tem os planos. Então Ele não esqueceu de você. Ele sabe quem é você. Ele conhece todos os seus dias. Então Ele fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer o quê? Prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança de um futuro. Então, Deus, Ele conhece todos os planos que tem para você. Plano para prosperar. Então o inimigo fica usando situações que aconteceram para não deixar, trazendo a vocês memórias de coisas que o Senhor quer curar em você. E hoje nós vamos aqui sair curados, amém? Porque Deus é Pai. Deus, Ele quer que você prospere. Então, se você hoje não sair perdoando o seu pai, não importa. Tem muitas faixas que, mas meu pai já faleceu. Eu tinha muitas coisas para dizer para o meu pai. E ele se foi. Mas, hoje, o conserto é com o Senhor, amém? Porque nós culpamos muitas vezes o Senhor. Se o Senhor me conhece, se o Senhor tem planos para mim, por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? E a gente muitas vezes culpa Deus. E Deus está dizendo a você que vai usar isso para que você possa cumprir um propósito e abençoar muitas famílias que vão estar diante de vocês. Então hoje a gente vai sair curado deste lugar. Eu creio.
Nós não vamos deixar mais o inimigo atacar você na paternidade, da ausência da paternidade, da rejeição, das feridas que a paternidade causou em você hoje. Nós hoje vamos sair abençoados daqui deste lugar. Amém? Abençoados na paternidade, abençoados no que o Senhor quer fazer. Então nós não somos, deixa eu dizer uma coisa a você não é responsável pelas escolhas do seu pai. Aleluia. Porque muita gente se acha que a culpa é minha porque eu nasci. A culpa é minha porque quando eu nasci, meu pai teve que deixar o emprego. Porque meu pai abandonou minha mãe porque eu nasci. A gente vai sair desse lugar de culpa, amém? Aleluia. Você que está nesse lugar de culpa até hoje, você vai ser curado aqui e agora, porque é o Senhor quem está falando, é o Senhor quem está fazendo. Você não é responsável pelas escolhas do seu pai. Sai desse lugar, sai hoje dessa culpa que o inimigo colocou em você, achando que você é responsável pelo que aconteceu na vida do seu pai e da sua mãe. Eu fui um estorvo, eu não devia ter nascido, meu pai quando eu nasci não me queria. Você vai sair desse lugar, porque você estava nos planos de Deus, amém? Você estava no plano de Deus, você está no plano de Deus, você está, e você que cresceu até hoje, com essa ferida, com essa culpa, com essa mentira do inimigo. Pastor, você não conhece minha história, eu tive abusos na minha infância. Deus conhece a sua história, Deus conhece. E nós precisamos sair desse lugar. Nós precisamos, ser curados nesse momento, para que o inimigo solte o seu destino. Solte o seu destino. Em nome de Jesus. Não vai mais prender você nessa culpa, nessa mentira. Nós vamos ser filhos curados. Agora, nós queremos muitas vezes pais perfeitos. E você é um filho que também quer ter um pai? Ou você é um filho que rejeita o pai? Por isso nós precisamos fazer nossa parte hoje. Nós fazemos nossa parte hoje. O filho pródigo, ele entendeu que tinha um pai. E ele pôde voltar para casa. E hoje você vai entender que você tem um pai, e você tem uma casa, e você é desejado, você é escolhido pelo pai, que desde o dia que você estava no ventre da sua mãe, sabia todos os seus dias, e ele não esqueceu nenhum momento de você. Então nós, como somos curados no Senhor, quando nós entendemos isso, nós podemos avançar. Enquanto a gente não entende isso, enquanto a gente não é curado, a gente fica preso nessa situação, e essa mentira vai passando anos e anos sobre nossa vida, e vai passando na próxima geração, porque a gente vai passando para os nossos filhos. Eu não fiz isso porque é do meu pai, eu não fiz isso por causa disso, eu não fiz isso por causa daquilo. Não, você hoje vai fazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que o Senhor chamou para você fazer. É hoje, é agora, é o lugar de cura, é o lugar de avanço, que você pode avançar. Deus planejou você, e Deus não esqueceu de você. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não esqueceu de você. Todo mundo tem uma história de pai, uns bons, uns ruins, mas o que eu peço a você, que hoje o Senhor lhe planejou. Muitas vezes eu perguntei: pai, por que eu? Por que eu? Por que eu? E o Senhor, Ele disse: eu quero te usar do jeito que você está, do jeito que você é. A sua história me pertence, a história do Senhor, a sua história é do Senhor, e Ele vai usar a sua história do jeito que aconteceu, para você curar muitas famílias. Então não tenha medo hoje, não tenha medo hoje de ser curado, não tenha medo hoje de pedir perdão, de liberar perdão a seu pai. Se ele não estiver aqui, não importa, importa que você, o seu coração tem que ser um coração de perdoar a sua história de paternidade na sua vida.
Eu comecei a contar a história de você, da presença do meu pai. Mas teve muitas coisas que eu tive que perdoar meu pai. Teve algumas coisas que eu tive que perdoar meu pai. Muitas coisas aconteceram na minha vida, que eu pensava que meu pai ia fazer uma coisa, que ele ia me ajudar, e ele acabou tomando outro caminho. Mas depois eu entendi, que muitas vezes, Deus permitiu, não era para me maltratar, era para me amadurecer naquilo que eu precisava. Então aquilo que meu pai, às vezes, eu achei que ele errou comigo, era Deus me transformando para ser o homem que eu preciso ser. Amém? Então muitas vezes Deus permitiu que acontecesse na sua vida, porque Deus estava transformando a sua vida. Então seja transformado e não fique preso nesse lugar. Libere hoje o seu pai, seja curado. Mas Senhor, eu fui abusado, Senhor, eu fui rejeitado. Mas você nunca foi rejeitado e nunca foi abusado pelo Senhor. Amém? E Ele é nosso Pai. João 1,12. Bota aí João 1,12. João 1,12. Contudo, aos que receberem, aos que crerem em seu nome, olha aqui, gente, é muito sério isso aqui, viu? Eu vou ler de novo para vocês. Vou ler de novo. Contudo, ao que receberem, tá? Vocês têm que receber, amém? Aos que creram em seu nome, amém? Deus dá o direito de se tornarem filhos. Amém? Então você é filho. Amém? Fofinha prega muito sobre isso aqui, filho. Depois de ser filho, você é herdeiro. Então você tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Amém? Então hoje você vai ser curado da paternidade, porque Deus está dizendo: eu te planejei, fui eu que te coloquei nessa família, porque eu sabia todos os dias da sua vida, para que você fosse o homem e a mulher que eu escolhi para cumprir um propósito em meu nome, para todos aqueles que receberam e creram no seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Então não vamos mais deixar o passado, do que aconteceu em nossa vida, hipotecar o nosso futuro. Tem muitas histórias que eu já ouvi, muitas coisas que aconteceram, muitas histórias, mas Deus é maior de qualquer história da sua vida. Deus é poderoso para curar qualquer história da sua vida hoje aqui nesse lugar. Meu pai não liga para mim, Deus liga. Deus conhece a sua história. Faça a sua parte, libere perdão, libere sua família, libere seu pai, não acuse mais. Deus estava no controle da vida do seu pai, e sai do lugar da culpa, das escolhas que eles fizeram, e acharam, colocaram você numa culpa. Eu vi uma história outro dia, que o pai, ele se suicidou, e o menino tinha 13 anos, e ele deixou na época uma fita de videocassete, né? Faz tempo isso, né, gente? Uma fita de videocassete, não é da minha época, mas uma fita de videocassete. E quando o filho botou a fita, o pai disse assim: eu tirei minha vida por sua causa, acusando o filho disso. Já pensou que dor foi essa? Gente, uma história pior do que essa, gente. E esse menino de 13 anos, ele foi viver na rua. Ele passou anos e anos vivendo na rua. Até que um dia, ele estava na caçamba de lixo. Lá nos Estados Unidos, ele pega a caçamba de lixo e vira assim e joga dentro do caminhão, não é isso? Vocês já viram isso? Ele joga dentro do caminhão, e quando ele estava dormindo, ele não viu o caminhão, então o caminhão pegou ele e botou. Quando ele caiu, ele não caiu dentro, ele caiu fora, no vidro do caminhão. E o motorista pegou ele, e levou ele para um lugar, e ali levaram ele para a igreja, e ali Deus foi curando a vida desse homem, desse menino.
Não tem história que Deus não possa curar. Não tem história que Deus não pode intervir. Não tem história que Deus não pode, hoje, curar. Não tem uma história. Veja, essa história é uma dor muito grande que esse menino levou a vida toda, dizendo a culpa do suicídio do pai era dele. Você não é culpado pelas escolhas do seu pai. Esse menino não era culpado pela escolha do pai dele. Então não deixe as histórias, essas mentiras entrarem no nosso coração, achando que nós não fomos aceitos, que nós fomos rejeitados, que nós não fomos queridos pelos nossos pais. Deus planejou você, Deus desejou você, e você é um homem ou mulher escolhida pelo Senhor. Nós vamos deixar mais nenhum assunto, vamos deixar mais nenhuma acusação do inimigo tirar a gente desse lugar, tirar a gente da promessa, tirar a gente do propósito. Amém? Então, quando a gente é curado, a gente passa a ser, quando a gente é abençoado, a gente passa a ser o quê? Abençoador. Então, se a gente é curado, a gente vai curar também. Vai curar outras vidas também. Nós vamos ser curados para curar outras vidas também. Então, hoje é um dia da cura da paternidade para você curar outras pessoas também. Que hoje o grande defeito, hoje o grande problema do mundo é a falta da paternidade, o abandono do pai. Mas por quê? Porque quando a gente perde a paternidade, a gente perde a referência. A gente perde a referência. E quando a gente tem um pai, quando a gente é curado, quando a gente sabe que é nosso pai, nós sabemos que Deus é o pai hoje, que nos ensina, que nos instrui, que nos fortalece, que nos capacita, que nos dá sabedoria, a gente tem destino. Nós temos destino. O pai dá destino. E hoje precisamos ser transformados, precisamos ser curados, porque hoje vamos ser pai que vai dar destino para os nossos filhos. Destino. Quando nós temos uma identidade, sabemos quem somos no Senhor, sabemos quem somos chamados, ou aquilo que nós somos, nós temos uma identidade. Eu tenho falado muito sobre isso. O inimigo tem tirado a nossa identidade. O inimigo tem tirado o que Deus planejou para a nossa vida. Sabe o que é identidade, filho? Sabe o que é identidade? Nós hoje, nós nos preocupamos muito mais do que os outros pensam de nós, do que aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. Porque tem muita gente dizendo, por que você vai para a igreja, por que você vai fazer isso, por que você vai fazer aquilo, e a gente vai cedendo a essas manipulações do inimigo. Por isso que a gente tem que saber quem é nosso pai, porque nós temos destino, e nada que aí fora, que vai dizer quem somos. Nós somos aquilo que o Senhor chamou para a gente ser, não aquilo que os outros dizem que nós somos. Quem você é hoje? Você precisa ser aceito pelos seus amigos, você precisa ser aceito. Quem é? Eu tive esse problema. Eu comecei a dar um testemunho, mas um dos problemas que eu tive na minha casa foi isso. Eu achava que para ser aceito, eu precisava ser o melhor no esporte. Então eu treinava muito, eu fazia muita coisa. Eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair. Eu treinava. Porque quando chegava no jogo, eu queria ser o que saísse do jogo e se assim ele for o melhor do jogo. Porque eu achava que eu ia ser aceito por isso. Nossa, eu perdi tanto tempo fazendo isso. E eu esqueci que eu era aceito, não pelo que eu fazia. Eu não preciso fazer nada para ser aceito, o Senhor já me aceitou, amém? Eu já sou abençoado, eu não vou ser abençoado, eu já sou abençoado pelo Senhor. Então eu não preciso fazer nada para ser aceito, eu já sou aceito. E eu perdi muito tempo, no dia que eu entendi isso. E sabe o que acontece? Quando a gente não sabe a nossa identidade, e a gente precisa ser aceito pelas pessoas, nós começamos a fazer tantas coisas que a gente não precisa fazer. A gente começa a fazer para as pessoas olharem para a gente. E eu perdi muito tempo fazendo isso.
enquanto eu precisava fazer a vontade do Pai. Porque quando a gente vai fazer a vontade do Pai, a honra e a autoridade que Deus dá a nós, por fazer a vontade dEle, Ele vai sendo feito pelas nossas atitudes, e não pelo que a gente quer fazer para aparecer. A gente vai fazendo para Deus, e Deus vai nos honrando. E quando eu comecei a parar de preocupar que os outros iam pensar de mim, e comecei a obedecer a palavra de Deus, sabe o que aconteceu? Aquilo que eu sempre quis, o reconhecimento. Né? Eu tentei a vida toda e não consegui. No dia que eu parei de conseguir, entendi quem eu era no Senhor, entendi que eu era aceito por Deus, e sabia que a minha identidade agora não era que as pessoas sentavam, que as pessoas pensassem de mim, e naquilo que eu fazia, em obediência à palavra de Deus, as coisas aconteceram. Não sei se vocês entenderam, mas é a palavra do Senhor que vai nos curando. A obediência da palavra de Deus vai nos curando. Nada que você faz para ser aceito vai adiantar. O que vai adiantar é você entender que você é filho de Deus, que você é abençoado, e que quando você obedecer a palavra de Deus, a cura, a honra e aquilo que você precisa ser feito, vão todo mundo entender e vão olhar, vai um homem ou uma mulher de Deus nesse lugar. Disso que nós precisamos, sabe? E quando nós somos curados na identidade, nós vamos ser instrumento de cura. Nós somos instrumento de cura para a nossa família. Homens, preste atenção aqui, Dia dos Pais. Quando você tiver uma identidade curada no Senhor, você vai ser instrumento de cura na sua casa. Você vai ser instrumento de cura na sua esposa. Você vai ser instrumento de cura para os seus filhos. Você é instrumento de cura na sua casa, porque você sabe quem você é, e você vai trazer essa identidade para dentro da sua casa. Você sabe que você leva, muitos homens hoje estão querendo levar dinheiro para casa. Sabe o que você tem que levar para casa? É Jesus, não é dinheiro não. Quando a gente leva Jesus para dentro de casa, tudo vai se ajustar. O dinheiro, a casa, a família, os filhos, tudo se ajusta. Tudo entra no propósito do Senhor, tudo entra no caminho do Senhor, tudo entra na vontade de Deus, porque o homem ele leva Jesus para casa, ensinamento da palavra de Deus para casa, atitudes da palavra de Deus dentro de casa, na igreja, aprendendo, acontecendo, é isso que a gente precisa trazer para os nossos filhos. Hoje eu vejo muitos pais dizendo assim, não preciso levar meu filho para a igreja não, ele é pequenininho ainda, não precisa. Depois quando ele chega com 15, 16 anos, ele faz, eu também não preciso ir para a igreja. Sabe o melhor legado que você deixa aos seus filhos? É a palavra do Senhor. Eu tenho testemunho na minha casa, dos meus filhos. Eu nunca precisei brigar com eles para não ir para uma festa de 15 anos. Eu nunca precisei brigar para eles para ir para uma boate, para uma festa, para uma coisa. Eu nunca precisei. Eu nunca precisei ter esse tipo de conversa com meus filhos. Sabe por quê? Porque eles tinham Jesus. Eles tinham Jesus. Eles tinham Jesus. E quando eles têm Jesus, você não vai ter esse tipo de conversa com eles. Você não vai ter de culpa, todo mundo está bebendo, pai, eu também vou. Todos meus amigos estão indo para a festa, eu também quero ir. Você não vai ter esse tipo de conversa com eles, porque eles têm Jesus, e eles sabem o limite, eles sabem a palavra de Deus. Eles sabem que não precisa disso, para que Deus possa, para eles viverem a promessa do Senhor. Eles não precisam disso para ser felizes. Eles têm um Senhor que baixa todas as coisas. Então quando você é curado, você cura. Quando você cura, você traz destino para a sua casa, você traz honra para a sua casa, você ensina na sua casa, você protege, você serve, você ama, você lidera a sua casa. Amém? Então quando você é um homem curado, quando você é uma mulher curada, quando você sabe quem é Deus, você pode trazer ensino, serviço. Quem ama, serve. Quem ama, protege. Traz destino, aponta os caminhos. Tem uma palavra de sabedoria. Tem uma palavra certa para dar na hora certa. Porque você sabe quem você é em Deus.
Você não tem dúvida. Você não tem dúvida. Sabe que muita gente está na igreja aqui hoje, esperando que Deus pegue a sua varinha mágica. Está confundindo mágico com milagre. Milagre não é mágica não, viu gente? Porque todo mundo está esperando hoje uma varinha de Deus assim para o mágico e resolver seu problema. Deus não faz mágico. Deus, Ele faz milagre. Milagre. A gente tem que entender isso. E você tem que fazer sua parte no milagre. A sua parte. Deus não faz o que você tem que fazer. A sua parte nós temos que fazer. Amém? A nossa parte nós temos que fazer. Nós temos que entender e obedecer a palavra do Senhor. Então nós podemos ser curados no Senhor, porque quando somos curados, nós somos fortes. Homens fracos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu botei essa frase para terminar, mas eu vou falar agora. Deus falou: homens fracos gera uma sociedade fraca. Homens fracos geram uma sociedade fraca, uma faculdade sem força, uma sociedade sem força, uma sociedade sem atitude. Hoje nós falamos uma sociedade cheia de mimimi, cheia de quero, cheia de coisa. Ninguém quer fazer sacrifício, ninguém quer ser apertado, ninguém quer ser confrontado, ninguém quer ser nada. Todo mundo só quer que a sua vontade seja feita. É isso que hoje nós queremos, uma igreja que quer que Deus faça a nossa vontade, e Deus está levantando homens fortes, que vão saber confrontar, saber conquistar, saber guerrear, para a gente construir um mundo conforme a palavra de Deus. Vê se tem algum homem aqui, que não lutou, que não guerreou, que não fez, que não aconteceu. Não tinha nenhum preparado. Mas tem todos que avançaram e foram e venceram pela força do Senhor e não pela força do braço. Nós temos que ser humilde diante da palavra e forte diante do inimigo. Hoje, como nós não conhecemos a palavra, nós não conseguimos enfrentar o inimigo, somos fracos diante do inimigo. Então hoje, homens, assumem sua posição. Pais, assumam sua posição de casa. Homens curados. Pai, eu não sei, eu não entendo, eu ainda não consigo entender essa fase. Vá para Deus hoje e seja curado. Não fica lamentando a sua história e nem fica perguntando a sua história. Seja curado. Senhor, muito obrigado pela minha história, porque hoje eu sei quem eu sou, eu sei que preciso ser e sei o que eu preciso fazer, porque eu creio que o Senhor me chamou para algo muito maior do que o que eu tenho feito hoje. Eu tenho que entender isso, porque aí eu posso avançar. Homens que dão destino aos seus filhos, homens que servem a sua família, homens que dão destino à sua família, homens que curam a sua família, homens que vão ser curadores, que vão ser, que vão proteger a sua família, e homens, em nome de Jesus, homens maduros. Eu sei que é difícil, as lutas são grandes, os homens passam por isso, né? Nós queremos muitas vezes desistir, muitas vezes estamos muito cansados, muitas vezes não sabemos o que fazer, mas o Senhor chamou para a gente não desistir. Não desista hoje. Se você hoje está cansado, se você acha que não sabe o que fazer hoje, Deus está renovando suas forças, Deus está te curando o teu coração, e Deus está te levantando para o propósito. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Eu sempre falo isso nas minhas pregações, né? Todo mundo ri quando eu falo isso, né? Porque eu gosto muito disso, porque Deus fala para Moisés, fala para Josué: seja forte e corajoso. A única coisa que ele fala, a única instrução que ele dá para Josué, seja forte e corajoso, porque nós somos fracos e medrosos. Precisamos ser forte e corajoso e crer naquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. Então hoje nós vamos sair daqui curados. Nós precisamos sair daqui hoje, com entendimento, que não importa o que aconteceu na sua vida,
Não importa o que aconteceu na sua família, não importa o que aconteceu com os seus pais, não importa o que você passou na sua infância, na sua adolescência, Deus está aqui para curar, Deus está aqui para trazer uma nova identidade, Deus está aqui para levar vocês para o destino, para o propósito que o Senhor chamou para você. E essa história vai ser um testemunho de cura, um testemunho de libertação, um testemunho de cura para muitas famílias e muitas pessoas. Não tenha medo hoje de se levantar, não tenha medo. Você hoje, eu quero fazer uma coisa diferente hoje aqui, tá? Eu sei da hora, mas eu quero fazer hoje uma coisa diferente. Vamos louvar o Senhor. Eu queria que apagasse as luzes aqui, sabe? Mas você hoje, eu queria chamar os pastores aqui à frente, por favor, aqui na frente, principalmente os homens, pastores homens, e alguns líderes. Felipe, vem aqui, Felipe, vem alguns homens aqui, por favor. Eu queria você que está precisando de uma cura de paternidade hoje, uma cura nova, um tempo novo, sabe, ser curado, que você possa receber hoje um abraço de um pai, de um pastor, você que precisa liberar perdão para o seu pai, você que precisa, sabe, de um abraço de pai hoje, vem aqui, receba esse abraço hoje, não tenha medo, você homem, você mulher, vem aqui hoje receber seu abraço de pai, você precisa ser um abraço de cura hoje, esse abraço cura. Eu não costumo fazer isso aqui na igreja hoje, mas eu sinto que precisa ter abraço de cura hoje, abraço de homens e mulheres, que precisam de um abraço, que precisa ser curado pelo Senhor, precisa perdoar seu pai, perdoar sua família, perdoar sua casa, perdoar sua história. Deus está trazendo um novo tempo, Deus está trazendo um novo nível para nossas vidas, a gente precisa avançar para uma nova história. Nós não precisamos ficar no passado, nós não precisamos ficar olhando para trás, nós temos que olhar para frente, olhar pela promessa de Deus, e não olhar pelo que aconteceu. As coisas ficaram para trás, Paulo já diz isso, as coisas ficaram para trás, nós precisamos olhar para frente, nós precisamos cumprir o propósito que o Senhor nos chamou, e muitas vezes essa dor, muitas vezes essa mentira do inimigo, essa culpa, não está nos hipotecando o nosso futuro, é uma âncora que está na nossa vida, uma âncora que nos prende, e não deixamos sair do lugar, e você precisa tomar uma atitude, você precisa sair desse lugar, você precisa tomar uma atitude contra isso, você precisa tomar uma atitude e dizer, eu não quero, eu não aceito, eu não quero mais isso na minha vida, eu quero um novo tempo, um novo nível, uma nova unção, um novo lugar para mim, para a minha família, para a minha história. Eu quero largar a vida da minha história, não só a minha, mas a vida da minha família, a vida dos meus filhos. Eu quero liberar na vida dos meus filhos uma nova história. Eu quero liberar na minha vida um novo lugar. Eu quero liberar. Então não tenha medo de tomar uma atitude, porque precisamos, a fé, ela vem com a atitude, e nós precisamos ter fé, acreditar que Deus está trazendo um novo tempo. Então precisamos sair do nosso lugar e tomar uma atitude de fé, uma atitude que vai fazer uma grande mudança na nossa vida. Vamos adorar o Senhor, vamos clamar, mas você que desejar no coração, não tenha medo, vem aqui à frente. Uma atitude muda a nossa vida.
Você não é uma mentira. Vem, filho amado. Você não é uma escolha errada. Em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei. O abraço cura. Ao meu altar, ali falarei contigo. Não deixe o inimigo mais te prender nesse lugar. Com meu amor te envolverei. Dá um susto no inimigo agora. Quero olhar em teus olhos. Tua Muda seu destino. Vem, filho amado, vem como está. Vem, filho amado, vem como está. Pai, estou aqui. Olha para mim. Aleluia. Eu quero que você se transporte agora para Jerusalém. Veja Jerusalém agora. E veja Jesus. Jesus já está com 12 anos. E o pai dele já não aparece mais. José já não aparece mais. E Jesus entra naquele templo. E quando ele entra naquele templo, Maria fica preocupada porque a caravana começou a voltar para casa e Jesus não apareceu, estava desaparecido. Mas Jesus naquele momento ficou no templo. Ele já estava desconectando com a mãe dele. Ele estava se desconectando com todas as estruturas de relacionamentos na terra. E quando a mãe dele pergunta o que é que ele estava fazendo, ele diz: eu estava na casa do Pai. Eu estava na casa do meu Pai. Jesus entendeu, desde os 12 anos, que o relacionamento dele não era com José, mas era com o Pai. Ele entendeu que a cura da vida dele não estaria no pai biológico, mas estaria no Pai da eternidade. Não seria alguém de carne e osso que poderia sanar, curar, restaurar. Mas Deus, a palavra do Senhor diz em Salmos, Ele é pai do órfão e marido das viúvas. Deus se apresenta como pai. E Ele quer curar essa noite, Ele quer abraçar essa noite. Essa paternidade que talvez faltou, essa paternidade que foi um vazio na sua vida. Essa paternidade está presente aqui agora. Ninguém volta. Quem já partiu, partiu. Mas você está aqui e pode reescrever a história da sua família. Você pode reescrever a história da paternidade. Jesus entendeu isso aos 12 anos. Cada dia José ia ficando menor na vida de Jesus. E também foi muito difícil. Porque quando Jesus começa o ministério dele, as pessoas começam a perguntar: de quem você é filho? Quem é seu pai? Mas Jesus sabia quem era. Jesus tinha certeza, apesar daquele lugar estar vazio, apesar daquele lugar ter sido um lugar de dúvidas para muitas pessoas, se Maria realmente tinha engravidado do Espírito Santo, ou se Jesus era um bastardo. Para muitas pessoas ainda sempre foi uma agressão a Jesus. O inimigo, quando foi testar Jesus, testou exatamente na área de paternidade também. O inimigo quer lhe testar na hora da paternidade. O inimigo quer lhe testar na paternidade. Ele lhe testa todos os dias, tentando colocar sobre você a orfandade, tentando prender você na orfandade. Todas as coisas que lhe acontecem, você pensa: se eu tivesse alguém para me proteger, se eu tivesse alguém para me defender, se eu tivesse alguém para pagar essa conta para mim, se eu tivesse alguém para me suprir.
todos esses ataques do inimigo na sua mente é um ataque contra a paternidade de Deus. É um ataque contra Deus como seu pai. Em Romanos 8:15, Romanos 8:15 diz que Ele é o nosso Abba Pai. Romanos 8:15 nos convida a experimentar isso. Ele como nosso Abba Pai. Abba Pai quer dizer paizinho, papai. A primeira vez que Jesus vai ensinar alguma coisa aos discípulos, não é ensinar a pregar, não é ensinar a fazer libertação, mas é ensinar a orar. E a oração é: Pai nosso que estás no céu. Jesus não queria ensinar a montar uma igreja. Jesus não queria ensinar a fazer um culto de libertação. Jesus não queria ensinar a como funcionar um ministério, a como ir às nações. Jesus queria ensinar sobre o Pai. Esse era o desejo de Jesus, ensinar a gente a reconhecer o Pai. E quando a gente não tem dúvida nessa área da nossa vida, sabe o que vai acontecer? Todas as outras áreas vão andar. Quando você sabe quem é seu Pai, tudo cura. Quando você sabe quem é seu Pai, o seu destino é curado, o seu passado é resolvido e o seu presente é estabelecido. É por isso que a maior guerra do inimigo da nossa mente é duvidarmos da paternidade. Nós somos de uma nação que quase 40% das certidões de nascimento hoje não tem pai. Então nós temos um desafio como igreja de levantar a paternidade de Deus sobre essas vidas que estão chegando com um buraco desde o ventre. E quando muitas vezes não vem com 2 pais na mesma casa. Nós temos um desafio como igreja. Não só levantar paz para essa geração, mas apontar a paternidade de Deus para uma geração que talvez não vai ter nenhum pai biológico, não vai ter nenhuma estrutura biológica, não vai ter nada, mas vão poder olhar e dizer: eu sei quem é meu pai. Quando Jesus falava do pai, ele dizia: eu trabalho porque eu vejo meu pai trabalhar até agora. Jesus apontava para a maneira do pai. Pai não é regras, pai é 3 princípios: exemplo, exemplo e exemplo. O pai é um exemplo. E se a gente puder pedir para os homens hoje dessa casa serem alguma coisa, que eles sejam um exemplo. A gente vê a vida de Moisés, que não teve pai, tinha riqueza, tinha o palácio de Faraó, tinha tudo que uma pessoa podia desejar, mas ele não teve pai. Moisés, ele não teve convivência com o pai. Ele nasce de uma mãe, é criado pela filha de Faraó e é apacentado pela sua irmã. Na vida de Moisés só tinha mulher. E aí quando ele vai para o deserto, ele esquece de buscar a mulher dele e os filhos. E o sogro Jetro diz aqui: Moisés, já vim trazer para você a sua mulher e seus 2 filhos. Por que Moisés não sabia isso? Porque Moisés não tinha tido exemplo de paternidade. Moisés tinha um buraco, por isso que o coração dele tinha lepra quando ele tirou a mão. Porque a falta de paternidade causa lepra no nosso coração. É por isso que ele começa a se relacionar com a paternidade de Deus para ser curado. E Deus chama e diz: você tem que ser circuncidado. E Moisés tenta atrasar a circuncisão. Moisés foi o único homem da Bíblia que quem circuncidou ele foi uma mulher. Quem circuncidou os filhos de Moisés foi uma mulher. Foi o único caso da Bíblia que a mulher circuncidou. Por quê? Porque ele tinha um problema lá com a figura de paternidade. Mas quando ele resolve essa figura de paternidade, Deus cura a mão de Moisés da lepra. Moisés leva 3 milhões de pessoas para tirar do Egito, do cativeiro. A paternidade rompe o cativeiro da nossa vida. A paternidade nos adota. A paternidade nos dá nome, nos dá destino e nos dá cura. Não espere uma paternidade biológica para lhe curar. Você está na casa do seu pai. Jesus, uma das últimas coisas que Jesus falou na ressurreição foi: na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar para você um lugar. Eu quero dizer a você que talvez você nunca teve pouso, nunca teve uma casa que tivesse paz, nunca teve um pai que assistiu os seus jogos, nunca teve um pai que lhe supriu, nunca teve um pai que acreditou em você, nunca teve um pai que lhe abraçou, nunca teve um pai que lhe encorajou. Talvez você se converteu e é você que está ensinando seu pai a ser pai. Mas eu quero dizer a você essa noite que na casa do Pai há muitas moradas e Ele está preparando um lugar para você.
Essa é a única certeza que você tem. Você tem um pai, e Ele está preparando um lugar para você. E enquanto Ele não vem buscar você, Ele vai cuidar de você. Ele vai abraçar você. Ele vai dirigir você. Ele é o Abba Pai. Ele é o Abba Paizinho. Esse termo no aramaico é algo muito íntimo. Eu queria, por favor, que botasse Romanos 15 aí. Porque essa paternidade, ela tira a gente da escravidão. Pessoas que não têm pai, Fofinho deu um exemplo maravilhoso aqui. Pessoas que não têm pai, elas precisam se desenvolver pelo serviço, porque elas são escravas. Todo órfão só faz as coisas para ser aceito. Todo órfão está tentando fazer as coisas para ser aceito. E você pode ter um pai em casa e você ter a mentalidade de escravo, porque você pensa como órfão. Por isso que eu amo Romanos 15, por favor, se puder botar, eu agradeço. Ou então alguém tem aí a Bíblia. Estou sem óculos, eu não quero abrir agora. Mas Romanos 15 é muito poderoso, porque ele nos coloca no lugar. Romanos 8, 15. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar meu celular. Eu sei, mas agora eu me confundi porque eu botei ali. Eu quero só ler esse versículo. Vocês podem sentar aí. Você aí, ó. Fica aí. Os pais. Romanos 8,15. Obrigada, gente, é isso mesmo. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai, Abba, Pai. É interessante que é o Espírito que torna a gente filhos de Deus. É o próprio Espírito de Deus que nos faz filhos e faz a gente perder o medo. É o próprio Espírito de Deus. Então toda vez que a gente tentar no entendimento, não é a gente botar nome na certidão de nascimento que vai resolver problema de paternidade. A revelação do Pai é pelo Espírito. Você pode ter o nome na certidão de nascimento. Você pode ter herança no banco. Você pode ser da família quatrocentão e se sentir um órfão. E ser um órfão. Porque paternidade não tem nada a ver com nome. Paternidade não tem nada a ver com dinheiro. Paternidade não tem nada a ver com diploma. Paternidade não tem nada a ver com carro caro na garagem, nem aonde você mora. A paternidade é revelada pelo Espírito. A paternidade é a adoção do Pai. Por isso que Gálatas diz: vocês antes eram escravos, mas agora não são mais escravos, são filhos. E como filhos, vocês são herdeiros. Quer dizer, quando eu tento ganhar alguma coisa pelo trabalho que eu desempenho, na verdade eu ainda não fui aceita e não abracei a paternidade de Deus na minha vida. Por isso que eu tenho que trabalhar muito, fazer muitas coisas para ver se meu pai me aceita, porque eu sou uma escrava. Mas a paternidade, sabe o que diz a você? Descanse, porque o Pai está trabalhando para preparar uma morada para você. O futuro já está garantido, o amanhã já está certo. Essa é a certeza que você vai trilhar nessa terra, na certeza que tem um Pai cuidando de você, que tem um Pai que não deixa você. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor escreveu meu nome na palma de suas mãos. Essa certeza. Quando o Pai da terra falhar, o dos céus estará firme. Quando o Pai da terra falhar, e vai falhar, você vai falhar como pai. Seu pai falhou com você, mas a certeza é: existe um Pai que vai cuidar de você todos os dias da sua vida, e você habitará na casa do Senhor para sempre. Na casa do Pai, a revelação do Pai. Então eu quero agora agradecer aos pastores. Tem alguém aqui, ou está todo mundo já entendendo a paternidade? Sabe o que é interessante? É porque quando a gente vai para o Novo Testamento, o antigo é a história do pai, o novo é a história do filho. Mas aqui a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque onde o Pai está,
no Novo Testamento, Ele também convida o Filho e o Espírito Santo para estar. E foi tão interessante vocês ficarem aqui, porque Pai, Filho e Espírito Santo é o que o Novo Testamento nos oferece. O Pai traz o Filho, envia o Filho, e o Filho envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo envia você para ser pai de multidões, pai de órfãos, pai de quem não tem pai, pai dos abandonados, pai dos solitários, pai dos abusados, pai dos excluídos, pai dos esgotados. Se resolver, o pai resolve tudo. Quer resolver a identidade de alguém? Resolve o relacionamento dele com o pai. Quando resolve com o pai, resolveu com tudo. Então vamos baixar nossas cabeças. Querido Senhor, nós estamos aqui hoje, Pai, para abraçar a Tua paternidade. Abraçar, porque todos quanto creu, o Senhor permitiu que eles se tornassem filhos de Deus. Nós somos filhos, nós somos chamados pelo nome da família. Nós temos um Pai, e nós queremos te pedir, Senhor, que a Tua paternidade entre nas nossas vidas, Pai. Que Tu cures a nossa paternidade de uma maneira tão extraordinária, Senhor, tão sobrenatural essa noite. Que a gente nunca mais se posicione como escravos, que a gente não se mova para sermos importantes pelo que fazemos, mas que a gente se mova pelaquilo que Você já fez, Senhor. Nos adotou como filhos, nos adotou como filhos. Nós temos uma casa, nós temos um lar, nós temos um futuro, nós temos a eternidade, e somos chamados pelo nome do Senhor. Obrigada, Pai. Que essa noite, Senhor, comece a brotar uma cura em nossas vidas. Que a gente possa olhar para aquela parábola do filho pródigo, Senhor, que estava completamente errado, sujo, comendo e bebendo comida de porco. Mas ele decidiu algo numa das noites de tristeza e disse: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. E ele, quando está voltando para casa, a Bíblia diz que desde longe do caminho, o pai viu o filho, e ele se levantou para abraçar esse filho. O filho não precisou explicar, o filho não precisou falar, o filho não precisou dizer nada. O pai estava ali, esperando ele, para abraçar, botar sandália nos pés, anel no dedo e capa. Senhor, nós queremos te pedir que os pródigos comecem a voltar para a casa do Pai. Nós oramos para que os pródigos, que esse mês que é o perdão, está sendo ativado nessa casa, ativado em nossas vidas, um perdão que nos faz avançar. Aquele pai não precisou escutar explicações, ele não precisou, Pai, o perdão estava guardado dentro da história. Não precisou haver nenhum diálogo, porque a paternidade, Pai, ela é cura para as nossas vidas. Então nós abraçamos a Tua paternidade, Senhor. Levantar-me-ei e vou ter com meu Pai. Senhor, quando a gente se levantar dessa cadeira, quando a gente ficar de pé agora, a nossa direção vai ser a volta para a casa do Pai. Fica de pé e você vai viver um novo tempo de relacionamento com seu Pai. Levantar-me-ei e vou ter com meu Pai. Essa semana eu vou ter com meu Pai. Essa semana eu não quero só conhecer Deus, mas eu quero conhecer Pai, a paternidade de Deus. Eu não só quero conhecer um Deus distante, mas eu quero me debruçar no meu Abba Pai. Eu quero me deitar no meu Abba Pai. Eu quero mergulhar no meu Abba Pai. Eu preciso de Ti, Pai. Pai, perdoa, Senhor. Perdoa a nossa distância, a nossa independência. Perdoa as vezes que temos nos distanciado da Tua paternidade. Perdão, Senhor, porque muitas vezes temos vindo na igreja para cultuar uma divindade, em vez de nos relacionarmos com a Tua paternidade. Queremos ser como criança de novo, Senhor. Queremos abraçar a Ti como crianças. Nós queremos, Pai, voltar a esse lugar onde a Tua paternidade, Senhor, a Tua paternidade nos cura, Senhor, dos vazios, dos medos e da independência e dos sentimentos de escravidão, Senhor. Nós rompemos hoje com toda mente escrava. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Pai,
Que teu Espírito Santo comece a soltar as amarras, comece a quebrar os grilhões. Pai, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós ativamos uma liberação agora, de quebrar o manto de orfandade que possa estar repousando sobre as vidas aqui. Todo manto de orfandade, toda luta para ser aceito pelo que é feito e não pela nossa identidade de filhos, seja rompida agora, em nome de Jesus. E você glorifica o Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor. Obrigada, pastores. Obrigada. Aleluia. Aleluia. O medo já se foi. Aleluia. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me batizados pelo teu Espírito, fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho a grande família. Batizados no teu Espírito. Nas trevas me encontro. Ao seu chamar meu coração queimou. Em seus braços me acolheu. E pra tua mesa você me levou. Fui adotado como filho. Co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho a grande família. Batizados no teu Espírito, fui adotado como filho. Co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho a grande família. Batizados no teu Espírito. Clamamos nós somos teus, pra sempre Aleluia.
Aleluia. Enquanto a nossa mídia coloca Juízes 6, que vou ler um versículo de Juízes 6, para a gente entrar no momento do ofertório. Eu queria dizer a vocês que a maior dificuldade das nossas vidas é deixar de ser filho da mãe. A maior dificuldade dos homens é deixar de ser filho da mãe. Porque a mãe amamenta. E pai dá responsabilidade. Foi seu pai que mandou você buscar as ferramentas na garagem para ele trocar o pneu do carro. Foi seu pai que levava você para pegar objetos, parafusos para guardar. Foi seu pai que lhe ensinou a ter responsabilidade, não foi sua mãe. A sua mãe lhe deu leitinho no peito. Então a maior dificuldade de um homem hoje é deixar o seio da mãe para assumir responsabilidade. É por isso que tem muito homem que é só filho da mãe, não é filho do pai. E se ele for filho da mãe, ele não vai dar destino aos filhos dele, porque ele entende que filiação é teta e não responsabilidade. A mãe dá seio. A figura da mãe é um seio grande com leitinho quentinho saindo quando você chora. Aí mamãe bota o seio para você. Quando a gente não faz essa transição, você vai viver a vida inteira e vai casar, e você vai ser um filho da mãe casado, um filho da mãe pai. É por isso que hoje a gente está guerreando aqui com demônios da mentalidade. Demônios que prendem a mentalidade. Sabe qual é o problema de Recife, gente? Recife perdeu a herança de Isaac e abraçou a herança de Ismael. Porque Deus instituiu em Recife a herança de Isaac. A bênção de Isaac veio para Recife. Porque Deus não confunde não. Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é Deus de Ismael. Mas quando a gente expulsou os judeus, a gente abraçou a bênção de quem? De Ismael. Ismael é filho de quem? Da mãe. Ismael foi embora com quem? Com Agar. Cadê a figura do pai? Para dar responsabilidade a ele. Por isso que a descendência de Ismael entende que ser macho é ter muita mulher. É ser um homem que tem 5, 6 e 7 esposas. Por isso que você vai para Paris, para a Alemanha, para a França. Você encontra a descendência de Ismael casado com 7 mulheres e desgraçando a Europa. A Europa está falindo. Porque a descendência de Ismael entrou na Europa. Recife precisa abandonar a herança de Ismael, do filho da mãe, e abraçar a descendência de Isaac, o filho de Abraão. Até quando você vai ser filho da mãe? Você é homem que está aqui, que a gente ama. Até quando você vai ser filho da mãe? Você entende que relacionamento é o tanto que podem lhe nutrir. Mas relacionamento de um filho do pai é o relacionamento não que você vai ser nutrido, mas aquilo que você assume responsabilidade. Você é homem quando você para de desejar ser nutrido e começa a dizer, é minha responsabilidade. É por isso que Deus foi pegar José e disse assim, José, volta aqui e assume o filho. Sabe por quê? Porque José queria deixar Maria em segredo e abandonar o filho. Essa é a guerra contra a figura dos homens. Deus está chamando os homens para dizer, assuma a criança. Porque José ia fugir, deixar Maria em segredo. Aí o Senhor disse, volta aqui, assume o menino. Porque paternidade é uma coisa tão importante, que Deus não deixou nem Jesus não ter uma aqui na terra, ainda que fosse José. Amém, homens? Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado em seu lado, cortado, e com um segundo novilho sacrificado ao altar, recém-construído. Sabe o que é que Deus mandou fazer quando a situação da escassez veio sobre o tempo dos juízes? Não havia dinheiro, não havia provisão, porque eles saqueavam. Era num tempo que Gideão estava machucando o trigo no lagar. No lugar que era para pisar uva, estava resolvendo o trigo. Estava tudo errado, tudo fora do lugar. Aí Deus disse assim, vocês estão debaixo da maldição, porque vocês têm poste e ídolos a Baal. Aí Deus disse assim,
É rápido isso aqui. Aí Deus disse assim, olha, vai lá e derruba os postes sagrados do teu pai e levanta um altar para mim, um altar recém-construído. Gideão fez de noite, destruiu os postes ídolos do pai dele. Sabe o que a gente tem que fazer nesse tempo? Destruir os postes ídolos dos nossos pais. Para que cesse a fome, cesse a praga e cesse a desgraça dos filhos da mãe. Nós precisamos destruir. Sabe o que Gideão disse? Eu vou ser um teto para minha casa. Eu vou ser um teto para minha família. Eu vou ser agora, a partir desse momento que Deus me entregou isso, eu vou mudar a história e o destino da minha família. É por isso que ele destrói os altares de Baal e levanta um altar para Deus e consagra um novilho. Então Gideão trouxe de volta a adoração a Deus. E ele trouxe de volta a bênção de Abraão, Isaque e Jacó. Nessa noite eu oro para que a gente receba a herança perdida dessa terra. Nessa noite nós quebramos os postes ídolos, onde a mãe é uma figura grande e a ausência da paternidade é sentida em tudo que se move nesse terreno idólatra. Senhor, nós queremos pedir perdão por ter abraçado a herança de Ismael. Abraçado, Senhor, a herança de uma mãe forte com ausência de pai, com o menino indefeso no colo. Porque esse é o quadro da idolatria. Nós queremos hoje, Senhor, abraçar a herança de Isaque e destruir os postes ídolos da nossa família e levantar altares da nossa casa para o Senhor. Só o Senhor é Deus e só a Ti nós adoraremos e serviremos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Cessa a praga, Senhor, cessa o roubo da nação brasileira, cessa o roubo da nossa terra. Começa a fazer algo de Recife para as nações. Senhor, dessa casa que temos enviado missionários para a Europa, missionários para a América, nós queremos declarar nessa casa, Senhor, é tempo de cair os falsos altares, os ídolos vãos dessa terra, e se levantar uma geração de filhos do Abba Pai, para restaurar o que foi perdido, restaurar os escombros que foram destruídos de geração em geração. Mesmo que seja feito à noite, precisa ser feito. Nós te pedimos, Pai, e com coração sincero e em arrependimento, por ter tantas vezes abraçado, Senhor, a tentativa, Pai, de sermos só filhos, de atender a nossa necessidade. Nós queremos ser filhos que assumem a responsabilidade. Jesus entendeu isso e abraçou a responsabilidade da cruz. E é por isso que o Senhor exaltou Ele sobremaneira. Nós queremos assumir nossa responsabilidade de levantar pais para esse tempo e criar homens que serão pais para essa geração. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a levantar um altar de adoração. Você é o teto da sua família. Você é um lugar novo que sua família vai estar. Você é um lugar novo, onde você está destruindo os velhos valores que foram plantados. E levanta uma geração que abraça a descendência de Isaque. Isaque foi criado com um pai. E eu creio que a herança que temos nós nessa cidade é uma herança perdida que está sendo devolvida. Abraçando a herança de Isaque. A gente, a semana passada, falou sobre bênçãos e que a gente dissesse o número do que Deus estava fazendo. Diga quanto é que você precisa. Na quinta-feira, uma irmã ligou para mim e ela disse, eu dei um valor. E você passou do meu lado e disse, deu valor. Ela disse, eu estava até perdida naquele momento, mas você disse, diga quanto. E ela disse quanto. Ela não vai dar o testemunho agora porque está se concluindo. Mas o valor que ela declarou aqui veio para a mão dela. Está em direção à mão dela, ela vai dar o testemunho inteiro. Então eu quero desafiar você. Há uma herança nessa terra. E a gente precisa abraçar essa herança que o Senhor nos entregou. Então nesse momento, com o coração contrito, compungido, rejeite ser da linhagem de Ismael. E abrace a linhagem de Isaque. Abraçando a sua porção que está reservada para você nessa terra. Essa terra não vai ser estéril para você. Essa terra vai ser mãe de muitos filhos. Em nome de Jesus, eu quero chamar os pastores para a gente ofertar e dizimar ao Senhor. Sonhos tão vazias, tesouros que um dia se consumarão.
Aleluia. Aleluia, aleluia. A Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Pai, nós estamos aqui, Pai. Não somos mais órfãos. Não há razão de andarmos como escravos nessa terra. Não há razão, nós fomos adotados como filhos. Nós temos o Abba Pai, Abba Paizinho. E nós queremos essa noite, Senhor, declarar nesse momento de dízimos e ofertas no Teu altar, Senhor, que nós não vamos mais nos mover essa semana, nem esse ano, nem nunca mais de nossas vidas, como escravos que precisam ser aprovados, mas como filhos que já são herdeiros. Nós abraçamos a Tua paternidade. Nós estamos dispostos, Senhor, à circuncisão. Dispostos, Senhor, à correção. Dispostos, Senhor, ao Teu amor. Porque como um pai que ama e corrige o seu filho, é esse lugar que nós queremos abraçar, Pai. Nós queremos, Pai, romper com a tendência, Senhor, de continuarmos ligados à nossa mãe, de continuarmos ligados a uma dependência emocional materna, quando a mãe precisa inaugurar a paternidade em nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que cada mulher que está aqui seja uma mulher que vai inaugurar a paternidade, e que cada homem dessa casa, homens valorosos, pais de honra, sejam filhos do Pai e andem na herança do Pai. Nós nos desconectamos dessa nuvem de viver debaixo de um estigma ligado à maternidade, ao matriarcado, mas fundamentamos essa casa como a casa do Pai, porque estamos escutando Jesus nos convidando: venham, benditos do meu Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos ficar só um pouquinho, senta aí. Pode aplaudir que é para Jesus. A provisão é dele, o cuidado é dele, a paternidade é dele. Mas tem, Carlinhos quer dar um testemunho aqui rapidinho. Carlinhos, vem cá, por favor. Carlinhos, vem cá. Cadê? Chama o resto, já aí, os dois. Vão dar um testemunho do que Deus tem feito. Vem cá, corre aqui. Isso. Glória. Eu gosto que tem sempre vinho novo no fim da festa. Com Jesus é sempre assim, tem um vinho novo para a gente beber no final da festa, amém? Tem sempre um vinho. Nada melhor do que testemunho. Eu sou apaixonada por testemunho. Eles o venceram, porque não temeram a sua vida até a própria morte, por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. A paz, família. Eu queria chamar Fofinho aqui para frente. Vem cá, Fofinho. Fofinho. Mais do que apenas um testemunho, gente, eu vim testificar o que Deus fez e vem fazendo na vida da minha família e dos meus amigos e dos meus irmãos em Cristo. E na presença de você, Fofinho, porque hoje eu saí da casa do meu pai, sabe? E eu tinha todos os motivos do mundo para não estar lá, humanamente falando. Mas como você se permite ser usado? A gente estava muito lendo esses dias Neemias juntos. E eu disse, meu Deus, é ele. Porque Neemias tinha tudo para estar onde esteve. E ele escolheu sair do palácio dele para reerguer uma casa. E o Senhor faz isso todos os dias. Todos os dias, Neemias, você ergue uma casa, um muro, uma parede. O amor que eu tenho pelo Senhor é algo assim indescritível, sabe? Porque só Deus sabe como eu cheguei aqui. Aquele homem que o Senhor falou aqui, era eu. Eu cheguei aqui quebrado, emocionalmente ferido, sem uma paternidade, sem uma identidade. E quando eu vejo minha filha com 2 anos orando, falando de Deus, eu digo, Senhor, eu sei que isso foi Ele que fez, sabe? Mas se tem alguém
que hoje merece ter esse reconhecimento por tudo que carrega, por tantas as vezes, e aí vem meu pedido de perdão como homem dessa casa, de nunca ter lhe dado um ombro que o Senhor precisou. Me perdoe. Porque, por mais que o Senhor tenha Deus, e isso é inegável na sua vida, todos que Deus usou, Ele precisou de alguém. E quando o Senhor precisou, eu não estava. E hoje eu vejo a diferença. Hoje eu vejo que o Senhor ergueu, o Senhor ajudou a reerguer um homem que hoje pode lhe dar o braço e dizer, vamos juntos. A sua missão é minha missão. Amém. E eu sei que eu não falo por mim, eu falo de vários homens aqui dessa casa. Hoje está ali Lulinha, meu melhor amigo de infância. Ele vivenciou isso aqui. Meu pai aceitou Jesus aqui na igreja. Hoje minha família vive Cristo através do sim de vocês. Então eu queria deixar isso aqui. Isso é nem um pouco do que eu poderia fazer. Mas, gente, a gente joga tênis junto. E às vezes ele vai com a bolsa rosa jogar tênis. Nada contra. Nada contra. A bolsa de fofinha. A bolsa de Nathalie, cara. Mesmo assim ele ganha, tá? Mas a gente vem aqui, ó, fofinho. Que agora você tem uma bolsa de jogar tênis. E não somente isso, os homens dessa casa, nós sabemos que não gosta de beber água. Fofinho não gosta de beber água. Fofinha tem que ligar para ele. Ele já bebeu água? Eu disse, meu Deus do céu. Então, calma. Não tem desculpa agora. Fofinha, esse presente é mais seu que dele, tá? Então, a paz, família, eu queria dizer isso, fofinho. O resto o senhor sabe, né? O senhor vive comigo diariamente. O senhor sabe tudo que eu passei, tudo que o senhor fez por mim. Gratidão eterna. Amém. Eu acho que... Eu queria chamar os homens que, por algum motivo, receberam um toque de Cláudio. Poderia vir aqui na frente. Eu acho que não é sobre mim, não é sobre Carlos. Mas você poderia se levantar, se Fofinho em algum momento direcionou você para algum caminho. Em algum momento ele lhe apontou um caminho. Acho que a gente está falando sobre paternidade e Cláudio me remete muito. Eu conheço Cláudio há alguns anos e eu não vou chorar. Os meninos mandaram para mim uma mensagem, eu queria que tu estivesse aqui. E tem uma passagem de Paulo para Timóteo que ele fala, Timóteo, vem depressa, cara. Os campos estão brancos. Aí ele fala, me traz Marcos, que ele também me é útil. Mas Marcos, em algum momento, Marcos machucou, eles não se entenderam. Mas no final da jornada, ele chama Marcos também, cara. Então aqui, eu não sei o que você viveu com Cláudio, se em algum momento alguma palavra te magoou ou não te magoou. Mas o contexto do evangelho é, vem depressa, cara. Os campos estão brancos. E a passagem que eu tenho para hoje é literalmente 2 Timóteo 3. Ele fala, eu estou falando a palavra que ele fala para mim, ele não falou nessa palavra, mas eu lembro de um dia, eu presto a ser internado, ele me chama para a aldeia, internado onde usuários de drogas são internados, eu tinha 18 anos de idade, e ele me chama em aldeia, eu preciso conversar com você, aí, olha, lá em aldeia ele fala, olha, eu vou lhe mandar para um lugar, para você sair da cidade. Eu disse, mano, o que tu fizer está feito, que a gente já tinha uma aliança. E eu lembro que há 4 anos atrás eu pedi para sair da Zebulon, eu pedi para tirar a Zebulon daqui há 3 anos. E a palavra que eu recebi foi 2 Timóteo, Deus mandou eu caminhar sobre Timóteo. E a palavra é assim, que ele falou assim para mim, referente à vida de Cláudio. E aí eu libero sobre vocês. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Por ocasião da sua manifestação pessoal mediante ao seu reino. Pregue a palavra, insista em tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende, encoraje toda a paciência e sã doutrina, porquanto chegará um tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentirão coceiras nos ouvidos e reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vocês, no entanto, Paulo
fala para Timóteo aí. Eu quero lhe encorajar, fofinho, essa noite. Essa palavra a gente recebe. Tu, no entanto, seja equilibrado, fofinho. Em tudo, suporta os sofrimentos, meu amigo. Faça a boa obra de um evangelista, de um apóstolo, e cumpra o teu apóstolo no meu contexto. E cumpra o teu ministério. Você carrega tudo isso, mano. Palavras aqui vão ser poucas. Mas está aqui, fofinho. Um pouco. Isso aqui é pequenino. Eu lembro de uma passagem, eu no trator com ele, e ele aplanando um terreno. Não sei se ele lembra disso. Eu sei que ele lembra. E a gente estava aplanando o terreno. Ele nem sabia que isso aqui ia acontecer, velho. Eu tenho certeza que ele não sabia que a parada ia pegar do jeito que está pegando. Mas, fofinho, nessa noite eu te encorajo solenemente. Meu irmão, vamos nessa que os campos estão brancos. A gente vai cumprir a boa obra, quer queira ou quer não queira. Na beira-mar ou no Japão, não importa. Mas nós vamos cumprir a palavra da verdade, do Cristo, do Deus vivo. E nessa noite, a todos os pais aqui, as que não são pai ainda, obrigado, Cláudio. Obrigado por apontar um caminho, cara. Mesmo não sendo o que eu queria, mas lá na frente fez sentido. Que nessa noite você seja tomado pelo força, vigor, bom ânimo, os próximos dias. E eu sei que o Senhor vai fazer uma coisa nova. Mas o contexto do Senhor é: toma a tua cruz, fofinho. Eu vou na sua frente, eu que vou na sua frente. O seu Deus, Yahvé, o Deus da guerra, está com você. Não importa os dias, Ele é que está na sua frente. Continua a seguir, que Ele vai te dar a vitória. É isso, fofinho. Nós te amamos. Aqui está uma representação. Vamos orar por Ele. Falar muito breve, mas eu não posso deixar de falar para Fofinho que minha esposa perdeu o pai dela há muitos anos atrás. E quando ela chegou nessa casa, ela encontrou um pai. E ele a abraçou como um pai. E eu tive o privilégio de conversar, Fofinho, a conversa que um pretendente tem com o seu sogro. Eu não conheci o pai da minha esposa, mas eu conheci um homem que amou, tem amado e cuida da minha esposa como um pai cuida de uma filha. Então, Fofinho, eu não podia deixar de passar isso, porque o que Ninho falou, o que Carlinho falou, é o sentimento de cada homem aqui, de cada pessoa que está aqui. É o seu cuidado como pai, esse coração que é cheio de sabedoria. E hoje, eu pensando sobre a sua vida, eu lembrei em Atos, quando os discípulos precisavam de ajuda, eles disseram: escolham homens cheios do Espírito e sabedoria. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de sabedoria. E você é um homem cheio de sabedoria, que tem andado também cheio do Espírito Santo. A sua vida tem abençoado a vida de cada um aqui, Fofinho. E vamos orar por você. Não posso deixar de passar, né? Rapidinho. Um dia eu li que mais importante do que as batalhas é quem está ao seu lado, na trincheira. E eu posso dizer que na maioria das minhas batalhas, muitos aqui estavam, mas tu também estava. Momentos que eu ligava para ele e de repente ele: você está onde? E ele chegava onde eu estava. E como o Ronildo falou, todos aqui falaram, com palavras de sabedoria, ele apontava um caminho. E aponta, né? E sempre que aponta, é o Senhor usando ele. E o que eu vejo em você, Fofinho, que você não é apenas fiel, você é leal. É o teu legado, é lealdade. E que o Senhor aumente mais e mais isso sobre você. As mulheres podem se levantar para estender as mãos. É sobre os pais agora. Quem é pai, fica em pé. Vamos liberar uma palavra. Vamos receber essa porção de força. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor. Nós queremos só a Tua paternidade, Senhor. Nós sabemos ser um bom mantenedor, mas ainda a gente não sabe ser um bom pai como o Senhor é, Pai. E nessa noite eu oro para que o Senhor derrame um bálsamo de paternidade sobre os pais dessa casa aqui, Pai. Aqueles que estão na internet também, que o Senhor derrame um bálsamo de paternidade, Pai. De amor, compaixão, olhar o órfão como o Senhor olha,
olhar os seus filhos como o Senhor olha, Pai. E nessa noite, Pai, nesse dia 10 de agosto de 2025, que o Senhor renove as forças da gente, Pai, de fofinho e dos homens, Pai. Renova nossas forças, Senhor. Senhor, nós declaramos Efésios 6, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé e o sapato do Evangelho da paz, Pai. Nós declaramos e profetizamos pais cheios do Senhor, da paternidade celestial. Nós profetizamos pais cheios de amor e compaixão. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por fazer parte disso, Senhor. Continua conosco, nos dá uma semana cheia da Tua graça. Derrama sobre essas mulheres que têm suportado a gente, Senhor. Derrama sobre elas visão ampla, que elas possam cavar fundo ainda mais para preparar um lugar com eles, Senhor. E nós entregamos ao Senhor essa noite, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos proporcionar essa noite incrível, em nome de Jesus. Amém. Você tem uma semana abençoada. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sua casa, a sua descendência, o seu trabalho, a sua empresa. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de vocês. E não esqueçam, o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém. O presente dos pais está aqui. Fica em pé, papai. Que as crianças vão passar te entregando. Deus abençoe. Pode soltar. Amém. Tá sem som ali. Família. Ninguém deu a bênção. Amém. Família, os papais não saiam sem a lembrancinha. E nós queremos honrar os pastores da casa que estão aqui hoje. Pastor Romero, Pastor Zé Carlos. Obrigada pela paternidade de vocês na vida dos homens dessa casa, das famílias. A gente vai dar uma salva de palmas a Jesus pela vida do Pastor Romero, pela vida do Pastor Ronildo, pela